Fluminense 1, Grêmio 0. O Fluminense volta a ganhar no Campeonato Brasileiro depois de 4 derrotas. Bom demais poder fazer um pós-jogo ali de vitória, e vitória importantíssima nesse momento da temporada, após 4 derrotas. Após uma vitória muito bem encaminhada ali, né, na Copa do Brasil pelas oitavas no Beira-Rio contra o Inter. E aí uma vitória que deixa o Fluminense voltando a olhar para a parte de cima da tabela. Então vitória importante demais, afasta o Fluminense de brigar ali embaixo. A gente vai falar de tudo isso logo depois que rodar a vinheta. Roda a vinheta, Lucas, e vamos começar a falar de Fluminense 1, Grêmio 0 pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá falar de tudo que aconteceu nessa vitória de 1-0 do Fluminense sobre o Grêmio, mas antes, nesse domingo, chegou aqui, apareceu esse canal do nada para você, dá uma oportunidade pra gente, se inscreve no canal, e se você já é inscrito, por favor, deixa seu like, que ajuda muito, tá bom? Para esse vídeo chegar em mais gente. Vamos lá, Fluminense, vamos começar, aquela resenha aqui, nosso pós-jogo é muito uma resenha pra gente trocar uma ideia, tô tirando as pulseiras aqui da área de imprensa do Maracanã. O Fluminense, o Renato sai com a escalação, né? A escalação que a gente já estava esperando. E aí eu acho que a vitória começa aí. A vitória começa onde, Fio? Começa no Renato ter uma base, um time titular. O Fluminense foi com o mesmo time que jogou no Beira-Rio, com alterações pontuais. Tava ali o Manuel no lugar do Freitas, que não podia jogar, que estava suspenso hoje. Ele trocou o Nonato pelo Ganso, a gente vai falar muito do Ganso, que eu achei que uma escolha válida, e ele troca o Canóbio pelo Keno. Na verdade, ele entra com o Soteldo no Beira-Rio, mas o Soteldo machuca e ele tem a opção ali do Canóbio, e dessa vez ele faz a opção do Keno, que eu acho que é uma opção que mostra que ele tentou ir para cima do jogo, né? Independente disso, manteve uma base de um time, e ele fala na coletiva que achou um time titular e que vai fazer, né, alterações pontuais ali, né? Então acho que a vitória começa aí, e o Fluminense encontrar o time. Tudo que ele falava em coletiva, que o time tá cansado, que tem que poupar, que o Fluminense foi pro Mundial, tudo é verdade, tudo é válido. Mas assim, dessa forma, tendo uma base e você tendo que fazer alterações, guardando um jogador ou outro que tá podendo se lesionar, ou então se lesionou, mas não dá pro Fluminense de um jogo pro outro ficar mudando 7, 8 jogadores, que não existe, né, como o Fluminense se entrosar, não tem entrosamento, os jogadores não se conhecem em campo. Então realmente hoje foi uma escolha correta do Renato Gaúcho. O time começa os primeiros 15 minutos realmente errando algumas bolas ali, né? Martinelli muito bem sem a bola, muito mal com a bola, né? Roubando bola, entregando bola pro Grêmio. O Grêmio chega a dar um chute a gol perigoso ali, que não vai em direção ao gol, né? Mas é um chute na entrada da área. Mas aos 15 minutos o Fluminense começa a jogar bola, né? Lembro de uma jogada do Samuel Xavier acionando o Serna pela direita, lembrou muito as jogadas do Arias, né? Claro, com a devida proporção, no comparar Arias e o Serna. O Serna cruza para uma... Então, são duas bolas dessa, né? O Serna cruza para uma cabeçada do Everaldo. E aí, no final do primeiro tempo, né? Ali caminhando para o final do primeiro tempo, o Fluminense bate o escanteio, a bola iria no Everaldo, o Everaldo estava sozinho, o zagueiro tira, acho que é o Wagner Leonardo que tira, o mesmo que dá condições, porque o Guga no rebote cabeceia, Everaldo muito inteligente atrás da última linha, passa os defensores e desvia de forma muito bonita, tá? Parece bobeira, parece um gol fácil, mas não é tão fácil, e acaba abrindo 1-0, terceiro gol do Everaldo em 2 jogos, e faz 1-0 o Fluminense. O Fluminense vai para o intervalo, e nessa volta, acho que vale a gente, com 15 minutos, o time volta devagar, dando mole. O Fábio reclama que tá deixando espaço ali na bola aérea do Mano Menezes, ali do Grêmio, e aí vale alguns pontos, né? Primeiro, aí ele mexe com o time com 15, né? Sai o Ganso e o Keno, entra o Lima e o Canóbio. E a gente vai falar primeiro o Keno, acho que não aproveitou a oportunidade, né? Para não falar que o Keno, ele só não jogou nada hoje, ele acerta uma bola parada, se eu não me engano, que ele coloca o Manuel na cara do gol ali, cabeceando. Uma cabeçada muito perigosa que vai para fora do Manuel. Agora, o Ganso, a gente teve a estreia de Paulo Henrique Ganso na temporada 2025. Eu tô cravando para você que o Ganso vai voltar a jogar bola, que ele jogou muito, ganhamos um 10? Não, mas eu acho que eu ganhei a expectativa que existe um Ganso ainda, Ganso que jogou muito na temporada 2024, na minha opinião, e hoje ele deu aquele momento de Ganso, acertando passe, se movimentando muito melhor, se apresentando para jogo. Ele chega a fazer 17 passes sem errar, ele vai errar no seu quase 20º passe ali, 17 ou 18 sem errar, ele erra o passe, mas e não é passe para o lado, sempre passe na vertical, buscando, que é o Ganso que a gente espera, o Ganso que vai conseguir quebrar uma linha. Então o Ganso hoje fez uma boa partida,
cansou no segundo tempo, acho que faz parte, mas gera uma expectativa de ter sim um Ganso para a temporada. E aí o jogo fica muito aberto com essas substituições, né? O Grêmio vai para cima. Queria só lembrar uma coisa também, né? Como assim, não tô sendo ingrato, assim, acho que o Mano Menezes tem uma participação muito importante para o Fluminense não cair no ano passado, principalmente afastar alguns jogadores. Mas, cara, o Mano Menezes, primeiro tempo inteiro, chama o Fluminense, é uma linha de 5, chamando o Fluminense o tempo inteiro, não existe proposta de jogo muito nesse Grêmio, e o Grêmio é um time muito ruim, acho que o Grêmio briga, acho que Grêmio, Santos e Vasco brigam na zona de rebaixamento até a reta final do Campeonato Brasileiro. Riscaria que um dos três cai, tá? Se eu pudesse apostar hoje, aqui no começo de agosto. No segundo tempo o jogo fica mais aberto, né? Tem um contra-ataque, o Grêmio vai para cima, mas dá o contra-ataque Fluminense, e um desses contra-ataques o Everaldo lembra muito o lance contra o Borussia, ele corta para a direita, tinha até a opção de acionar o Serna e o Lima pela direita ali, e ele finaliza, até finaliza bem, mas passa beirando a trave ali e vai para fora. Mas eu acho que o que a gente espera do Everaldo é que ele finalize. E aos 30 minutos, tem um lance do Canóbio, que aí eu vou ser muito repetitivo aqui, tá? O Canóbio não vale o dinheiro que a gente pagou no Canóbio. O Canóbio não vale 37 milhões de reais por 80%. O Canóbio não tem futebol para ser titular do Fluminense que eu almejo, do Fluminense que eu conheço e sonho que esteja lá. Mas o Canóbio, ele é útil para estar no elenco. Filho, mas o Canóbio só marca. Mas só marcar não é ser defensivo. Quando o Canóbio, no jogo onde o Fluminense está ganhando de 1-0, é muito importante. Tanto que numa dessas que ele vai marcar, ele rouba uma bola ali na zaga, dentro da área do Grêmio, e sofre o pênalti do Dodge. O pênalti, claro, que o juiz ali, para mim, falha muito e não consegui enxergar um pênalti desse, mas o VAR aciona ali o árbitro e ele marca o pênalti. E aí Everaldo vai bater. Não vou aqui dizer que o Everaldo não deveria bater, na hora eu concordei, centroavante, vem de 3 gols, tá confiante, tem que bater. Já perdeu um pênalti no Fluminense, mas uma condição totalmente diferente do que foi ontem. Ele tira do goleiro, desloca o goleiro, mas tira muito do gol, a bola bate no canto da trave e vai para fora. E aí tudo que tinha para ser um jogo muito tranquilo acaba a gente sofrendo uma pressão desnecessária no final. Mas o importante é que a gente conseguiu segurar esse resultado, 1-0. Não foi também um abafa absurdo do Grêmio, mas teve algumas bolas ali na área que deixaram a gente preocupado, porque nosso histórico recente, por se tratar de um jogo muito importante, né? Sobre os jogadores que entraram, antes de falar do que representa essa vitória para o torcedor do Fluminense, eu acho que eu já falei do Ganso hoje, na zaga. Uma preocupação, né? Acho que vale aqui. Thiago Silva sai, né, ele vai no final do jogo, ele vem de uma sequência de jogos, a gente sabe que não é o que a gente espera do Thiago Silva, né? Acho que se a gente tivesse jogadores todos disponíveis, o Thiago Silva não jogaria, por exemplo, esse jogo, mas ele vai chutar uma bola e na hora ele coloca a mão na posterior da coxa e já faz uma cara de dor, depois ele não consegue nem andar mais em campo, ele vira quase um volante, fica parado ali no círculo central, né? O Thiago Santos volta para a zaga, vai para a zaga e ele fica ali mais orientando o time só para não deixar com um a menos. Então provavelmente ele não joga na quarta-feira, a gente deve de Manuel e Freitas. Manuel que faz uma partida super justa, tem que ser honesto aqui, mas não é um zagueiro que eu confio, não vou com essa zaga segura, mas espero que dê tudo certo na quarta-feira. Samuel Xavier, Guga fez uma boa partida, a gente vai comentar, dá assistência ali pro gol. Martinelli, Hércules, Martinelli, eu acho que no primeiro tempo já falei, né, muito bem sem a bola e muito mal com a bola, mas melhora no segundo tempo. No ataque, Serna faz um bom jogo e entra Riquelme e Felipe. E aí eu vou ser o cara chato. Eu queria o Riquelme e Felipe tivesse tudo certo, eu estivesse só admirando o futebol dele, querendo que ele entrasse em campo, desejando que o Renato desse minutagem para ele, que eu acho que é o normal, que a gente espera de um moleque de Xerém, mas uma grande promessa como o Riquelme Felipe, porque sim, joga muita bola. Mas ele não assinou o contrato, ele fez 18 anos, o Isaac fez 18 anos, renovou o contrato. O Wallace Davi fez 18 anos e renovou o contrato. O Riquelme não renovou o contrato. E deixa eu te contar um segredo aqui, ninguém renova o contrato porque esqueceu a caneta, porque não sabe onde tem caneta. Ele não está renovando porque ele não acha que tem que renovar com o Fluminense nesse momento ou está exigindo coisa a mais, que o Fluminense acha que não tem que pagar. O Fluminense não é o Fluminense mais de 2019 e 2020. O Fluminense não depende do Riquelme Felipe. O Riquelme Felipe depende muito mais do Fluminense do que o Fluminense do Riquelme Felipe. O Riquelme Felipe tem que olhar para jogadores como o André, que está na Premier agora, olhar para jogadores como o Martinelli, que está batendo o recorde de jogador de Xerém que mais jogos usou a camisa do Fluminense e estão com a carreira bem consolidada. Ou ele pode olhar para o outro lado. Miguel, Metinho, Marcos Paulo fizeram uma boa venda e o futebol foi por água abaixo. Dá para citar vários aqui, tá? Robert, que virou pagodeiro com 25 anos, tem um monte que a gente pode ficar citando.
É uma escolha do Riquelme, a torcida vai pressionar enquanto ele não renovar esse contrato. Dito isso, eu acho que não deveria nem entrar, tá? Para mim, sem contrato, não deveria estar jogando. Por isso, eu tenho que fazer a vitrine para o Riquelme, para alguém da Europa querer o Riquelme Felipe, enquanto ele não tiver contrato com o Fluminense. E aí ele sobe na bola igual o Soteldo. E aí, Riquelme, eu sou zero esse cara que acha que não tem que fazer firula. Tem que fazer firula, isso faz parte do futebol brasileiro, mas é questão de contexto, né? E de não ser vergonha alheia. Que o Felipe, se já tivesse aparecido mais no profissional, acho que vale ele fazer isso. Um 2-0 com o Flamengo, por exemplo, um clássico, Vasco, Botafogo, acho que vale a provocação. Mas o jogo pegado do jeito que tá, 1-0, é ele subir na bola, me lembrou muito o Soteldo. E aí, assim, o Soteldo tem duas coisas que ele sabe fazer nesse momento da carreira dele, nos últimos anos de carreira dele, que é subir em bola, que ele fez contra o Vasco, que o time do Santos foi lá para baixo, e a outra é se machucar. Queria avisar aqui que o Felipe até agora tá ok, tá subindo a bola e tá sofrendo com lesões também. Então é melhor você começar a se orientar pro outro lado ali, porque realmente acho que, sei lá, foi um pouco para mim desconexo. E mais uma vez, eu sou super a favor disso, tá? Só acho que foi desconexo com o seu momento da carreira agora. O Renato não gostou, brigou em campo, brigou no vestiário, falou na coletiva, e espero que ele entenda que, assim, baixar um pouco a bola, eu acho que é importante nesse momento, tá? Mas enfim, toda essa minha falação para dizer que um domingo tranquilo e calmo com essa vitória, porque com essa vitória o Fluminense foi para a 8ª posição. Tem jogos que vão acontecer hoje, o Fluminense pode perder alguma posição, mas o Fluminense vai estar ali a 5, 6 pontos 5 pontos, eu diria, eu vou chutar aqui, do G6. Tem 2 jogos a menos realmente, né? Contra o Mirassol, que está nesse momento na Libertadores, é uma loucura, e o Ceará, mas se afasta da zona de rebaixamento, né? O Vasco perdeu ontem para o Mirassol, né? Mais uma derrota do Vasco ali, do Fernando Diniz, e o Santos joga hoje contra o Juventude. Se o Santos não ganhar, o Fluminense está a 8 pontos da zona de rebaixamento, consegue, não tem que ficar pensando nisso. E é importante até porque quarta-feira tem um jogo muito importante, onde o Fluminense tem que focar, não está nada decidido ainda, foi um jogo muito bom no Beira-Rio, um 2-1, mas tem que conseguir garantir aqui pelo menos um empate para a gente passar para as quartas de final. Fluminense tem 2 vitórias, ainda é muito cedo para a gente achar que foi só um acaso as 4 derrotas seguidas, né? Eu nem vou contar com a derrota contra o Chelsea. Então, assim, mas acho que se a gente ganhar do jogo contra o Internacional e se classificar, 23 vitórias seguidas, acho que a gente pode começar a respirar e falar, cara, talvez a gente realmente pegou 3 adversários fortes. Contra o São Paulo, não vou discutir, tá? O São Paulo é igual o jogo contra o Botafogo no Engenhão. É um aborto aquele jogo ali. Mas, enfim, parece que eu tô um pouco amargo, né? Mas, porra, ganhamos, vamos comemorar, se permita ser feliz nesse domingo, vai assistir. Se tem uma coisa que acaba com o torcedor, é quando o seu time joga sábado, perde, você não tem nem ânimo de ver os outros jogos da rodada no domingo. Agora, quando o time joga sábado e ganha, aí domingão, aqui televisão, quero ver todos os jogos, vou secar Flamengo, vou secar Vasco, não tem como secar mais, né? Secar o Botafogo, ver o futebol, ficar tranquilo e focar na quarta-feira. Então relaxa domingo, segunda a gente se preocupa com quarta-feira para se classificar para as quartas de final, tá bom? Quarta-feira, se puder, vá ao Maracanã. Parabéns a quem foi hoje no Maracanã. Eu sei que é um horário muito ruim, né? Para assistir jogo, é um horário que o futebol brasileiro não abraçou no geral, mas hoje tinha lá quase 20 mil torcedores no Maracanã. Parabéns a todos que foram. E quem puder, vai quarta-feira, que é jogo importante. Quarta-feira é guerra, é dia de a gente classificar. O que importa é a classificação na quarta-feira, tá bom? E espero que o Renato mantenha o time base, claro que com desfalques, alterações, mas mantenha o time base para quarta-feira. Tamo junto, até a próxima. Por favor, deixa o like, se inscreve no canal. O Fluminense volta a ganhar. Isso é bom demais.